Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Aparentemente Saudável. Vosso programa que aborda tudo sobre literacia em saúde, de forma simples, clara e sem tabu. Claro, eu sou Edgar Bocassa e hoje trago para você um daqueles temas que é importante, gera muitas dúvidas, principalmente para aquelas mulheres jovens, né? Vamos falar sobre saúde íntima feminina, principalmente para as mulheres jovens. Vamos falar de forma simples, clara, e é porque também é daqueles temas que ainda têm levado muita vergonha para muitas mulheres. Para este tema de grande importância, nós vamos trazer duas profissionais que para mim são de tirar o chapéu. Duas médicas ginecobstetras que dispensam comentários. Doutora Margarida, a nossa querida mami, seja bem-vinda. Doutora Teresa, seja bem-vinda ao nosso programa Aparentemente Saudável. Sei que é a primeira de muitas que aqui vão estar. E eu sei que é daqueles temas que suscitam muitas dúvidas, não é? E nada melhor do que duas médicas que entendem da matéria para podermos falar sobre esse tema que, na verdade, lá em casa merece todo o nosso acompanhamento. Eu vou começar com a doutora Margarida, na verdade, a nossa professora. Doutora, a primeira consulta de ginecologia, quando é que uma jovem deve começar a fazer a primeira consulta de ginecologia? É preciso que essa pessoa seja sexualmente ativa ou não? Quando é que nós começamos, doutora? Realmente a consulta de ginecologia para qualquer mulher desde a idade pequena puede ser acompañada por la mamá si tiene algún trastorno, ¿no?, que tenga que ver con los órganos genitales, ¿no es? Ahora, normalmente cuando la mujer quiere comenzar su vida tanto sexualmente activa o cuando comienza los cambios, como es en la menarca para la menstruación, esas cosas, y tiene alguna duda, pueden ir, y eso ocurre a partir de los 8 y 13 años, ya comienzan a tener toda una serie de... 8 a 13 años ya comienzan a empezar a aparecer los cambios de la pubertad, ¿sabes? Aumento de mama, o pelo nas axilas, en el pubis, y esa, la menstruación puede aparecer, que siempre crea aquella expectativa de qué va a pasar con la menstruación y demás. Puede ir a la consulta, pedir consejo. Yo tengo la experiencia de que de algunas mujeres jóvenes que han ido a mi consulta a preguntar qué debe hacer para comenzar la relación sexual, que han tenido trastornos. No necesariamente tiene que estar sexualmente activa, porque, por ejemplo, para hacer un exudado vaginal no precisa, mujer, que eso es un tabú, no precisa que ya tengo relaciones sexuales para que me hagan un exudado vaginal. No precisa. El exudado vaginal es un examen que no precisa ser una mujer sexualmente activa. Una mujer que ainda no ha tenido relación sexual puede hacer un exudado vaginal y a veces aparecen infecciones tempranas que no tienen que ver con un sexo, ¿no es? La moniliasis, por ejemplo, es una enfermedad que viene con el agua. Nos tenemos en nuestro organismo la moniliasis, ¿no? Las cándidas vicas habitan en la vagina de la mujer de una manera normal. Cuando se exacerban, ¿tá? Y normalmente se exacerba por el agua, ya se produce una infección. Entonces, la mujer puede ir para ver qué tiene y demás. Yo he tenido consultas de más filias que van, más lleva a la filia para ver porque le encontró un bikini manchado y demás. Puede acontecer. Y son infecciones que se tratan, se resuelven e não tiene que estar ativamente. Mas ainda existe muito medo e a vergonha afasta muitos jovens nos consultórios, não é, doutor? Olha, por ejemplo, yo he tenido también aquella suerte de ir a muchas escuelas de adolescentes
Tá? Como é o Colégio Benguela, tá? Uma vez há muitos anos fui a outro colégio e hemos conversado com os adolescentes e realmente perguntam e são capazes porque têm dúvida. Tá? Esse é o objetivo do nosso programa. Têm dúvida e não tem problema de ir e conversar. Realmente, em muitos países mais desenvolvidos, não é? Em quanto a educação, em quanto sexual, a saúde, realmente existe uma assinatura que se dá nas escolas de educação sexual. Tá? O que nós não temos aqui. Sim. Que seria ótimo nós temos educação sexual nas escolas. Escola que ajuda a las adolescentes a desarrollar, a perceber e a evitar muitos problemas. Ainda é um problema muito sério, não é, doutora Teresa? A menstruação, principalmente a primeira menstruação para as meninas, ainda é um problema muito sério. As mulheres ou as meninas assustam ainda com a menstruação. Doutora, como é que essa fase acontece? Qual é o conselho que nós demos? E como é que as meninas devem controlar a menstruação? Porque acho que a menstruação é um problema ainda muito sério para as meninas saberem controlar, saber como lidar com essa situação. Doutora Teresa? Na verdade, é um assunto que suscita muitas dúvidas, não só nas meninas, como também nas próprias mães. Exato. Sim, porque elas também, aquilo que a doutora Margarida teve a dizer, não tiveram educação sexual, tiveram as suas dificuldades e para orientar também as filhas também é uma grande dificuldade. Certo. E falando sobre a educação sexual nas escolas, eu penso que existe uma disciplina que é a educação moral. Exato. Esta que serviria, sim, mas eu penso que tem se transmitido de forma muito vaga e limitada. Ainda é muito tabu para nós africanos. Então, no contexto do ciclo menstrual, ou da menstruação, a primeira menstruação propriamente dita, é um marco que aparece em todas as mulheres, ou deve aparecer, porque há mulheres que não menstruam por conta de alguma malformação congênita ou algum transtorno hormonal que, ao passar desta faixa etária que disse a doutora Margarita, depois dos 13, 14, podemos estender até os 16 anos, deve realmente se preocupar e procurar um ginecologista ou ginecologista obstetra para poder esclarecer. No entanto, a primeira menstruação, que nós consideramos a menarca, que é o dia que marca a primeira menstruação. Ela vai aparecer, simboliza que o eixo hipotálamo hipófise está a responder e este marco vai ser cíclico todos os meses. O período normal, que deve ser de 25 a 35 dias. Ok. Né? Exatamente de 25 a 35 dias. Todos os meses tem que aparecer. Se aparecer menos que 25, a literatura que diz até 22. Ok. Menos de 22 dias, aí é um transtorno que pode estar a acontecer. Depois dos 35 dias também é um transtorno. Então, toda mulher deve saber qual é a sua fórmula menstrual. A fórmula menstrual aqui são os dias do fluxo sanguíneo que ela vai menstruar. Certo. E de um ciclo para outro, quantos dias faz para aparecer o seu período. Porque muitas mulheres, como eu estava a dizer inicialmente, tanto as meninas quanto as mães, desconhecem a sua fórmula menstrual. Então, ela tem que saber que a minha fórmula menstrual é, por exemplo, de 28 por 3, ou de 28 por 4 ou 5. Que são... bem isso. Lá em casa não estamos a perceber nada. Esse é sencillo, é o que quer dizer, por exemplo, que quando tenga a menstruação, quando va a voltar de nuevo el próximo mes, el espacio que hay desde el primer día de la menstruación, no el último, desde el primer día a que aparece otro primer día, debe ser entre 21 a 35 días. En ese espacio. Si no aparece, es bueno decir que en los primeros meses de que la mujer comienza a tener su primera menstruación, puede haber irregularidades. Puede haber irregularidades y puede haber baches. Baches, porque el organismo se está adaptando. Las hormonas que están a producir, ¿no? Van a seguir adaptando el organismo
y puede haber esos baches, son normales. Okay. En el primer año de vida, el primer año de administración, ¿no es? Puede haber aquellos baches menstruales que llamamos nosotros. Y lo otro es la cantidad de días. La cantidad de días que pasa el flujo menstrual, que normalmente puede ser de 3 hasta 7 días. Exactamente. Y está la cantidad, que la cantidad se mide normalmente por las almohadillas, o sea, por los pensos menstruales. Durante un día debe ser entre hasta 6 pensos menstruales, no debe ser más. Saber que la higiene íntima del paciente tiene que, si usa, por ejemplo, tamponamiento, a veces el tamponamiento menstrual tiene que cambiarse de 3 a 4 horas, que debe ser, la mujer tiene que se lavar 2 veces al día como mínimo, no puede estar muchas horas. Normalmente hay personas que tienen un flujo menstrual amplio y debe lavarse, a veces se lava con un poquito de más frecuencia, pero no mucha, porque mientras más se lava a veces las infecciones aparecen con más frecuencia, especialmente a Cándida. Y que normalmente cuando se va a lavar es un lavado normal, no se debe meter un dedo, no se debe colocar, el mismo que tenga ya relaciones sexuales, que normalmente cuando no se tienen, no se meten dedos, pero no se debe meter un dedo, como quiera, el flujo va siempre a salir, el flujo va siempre a salir y no va a tener ninguna dificuldade. O que é a menstruação propriamente dita, doutora Teresa? Bem, a menstruação... Para as meninas lá em casa perceberem por que isso acontece. Por que isso acontece? Por que acontece é diferente praticamente da definição da menstruação. Exato. Mas a menstruação é praticamente a descida ou a descamação do endométrio, que é o fluxo sanguíneo que ela vai apresentar. Essa descamação do endométrio surge em função das variações hormonais que acontecem a nível do eixo hipotálamo, hipófise, ovário, que é de forma cíclica, que é todos os meses acontece alterações hormonais que culminam na descamação do endométrio e a posterior visível sangramento. Muito bem. Doutora Margarida, ainda aqui nesse espírito da menstruação, eu gosto muito desse tema porque eu lembro quando eu me formei como médico, eu tinha muitas jovens na rua naquela altura que tinham muita dificuldade em perceber o que é menstruação. Eu vejo reunir as menininhas, que é para explicar mais ou menos como é que funciona, como é que não funciona. E eu vejo que há muita gente que não consegue controlar o seu... Até hoje, há pessoas que não conseguem ter o controle normal do ciclo menstrual como um método contraceptivo. Realmente es difícil un método contraceptivo en sí del ciclo menstrual. Debe ser una persona muy bien reglada, una persona que conozca, por ejemplo, un médico, cualquier médica, que conoce bien su menstruación, que sea realmente, tenga un ciclo menstrual aparente, ella podría decir, mi ciclo menstrual es de X, yo debo tener mi ovulación de X a X días, es un periodo que no debo hacer sexo sin preservativo y va a hacer una correlación. Mas eso es un poco difícil en cuanto a eso, porque todavía hay que saber, ¿no? Conocer bien su ciclo menstrual para tú decir, voy según un ciclo menstrual a prevenirme. Y ahí hay fallas, y ahí que aparecen las gravidez indeseadas. Mas de una manera más un poquitico menos técnica, como dijo la doctora. Menstruación es simplemente cada ciclo a mujer va a tener un óvulo y ese óvulo se prepara para dar un bebé. ¿Cómo? Ese bebé no va a llegar porque ella no tiene una relación sexual en un momento determinado o no quiere y no tiene relación sexual. Entonces se va a menstruación que se forma dentro del útero, que el útero se está preparando para recibir un bebé. Como ese bebé no llegó, él se decama. A nossa casa, preparamos para uma visita. Visita não apareceu, já tomamos a casa. Así mismo. É o que acontece. Es lo que acontece, ¿no es? Porque el endometrio, que
a doctora fala de esa manera, muchas personas que pueden oír de esto no saben lo que es endometrio. Exacto. Endometrio es una capa que está dentro del útero, que es la que se prepara para recibir un bebé y en la que se descama, en ese sentido. Pero es así de simple. Ella se prepara, el organismo de una mujer se prepara todos los meses para recibir un bebé. Sí. Este no llega, a menstruación sale. Llegó, no hay menstruación. É de uma maneira assim. E outra coisa que é importante transmitir para controlar o ciclo menstrual e especificamente o momento da ovulação. A mulher tem que fazer um calendário. Pelo menos em 3 meses. Ajuda. Pode ser no telefone, pode ser no caderno. Agora, essa parte é muito boa. Exatamente. Há muita gente que não tem telefone, que pode ter que só tem bombinha. E na bombinha não tem aquele programa. Então, mas é importante controlar, pelo menos em 3 meses, vai controlar, como já dissemos inicialmente, o primeiro dia que apareceu a menstruação, até o próximo ciclo menstrual, a próxima menstruação, no outro mês. Quantos dias passaram do primeiro ao próximo? Por exemplo, passou 28 dias ou passou 30 dias. Ela vai anotar que no mês de janeiro passaram-se 30 dias de um ciclo menstrual para o outro. Tem que fazer este apontamento por 3 meses. Aí sim, ela pode ter mais ou menos ideia de que o ciclo menstrual dela faz 28 dias, ou faz 30, ou faz 32. Porque não basta apenas um. E já agora, doutor, quando é que uma mulher engravida? Dentro daquilo que eu queria para as meninas perceberem lá em casa. Exatamente. Quando é que ela é engravida? Porque há muitas mulheres não sabem, acham que engravida quando está a sagrar, acham que engravida quando está a 2 dias depois, 3 dias depois, 7 dias depois. De parar o sangue. Como é que isso funciona? Bem, como é que isso funciona? Normalmente, nós instruímos a dividir o ciclo, ou o mês que ela sangrou até o próximo mês, né? Os dias que passaram-se, por exemplo, passaram-se 30 dias. Tem que dividir ao meio esses 30 dias, que vai ser, por exemplo, o dia 15. Entretanto, este dia 15 coincide com o momento da ovulação, porque durante o ciclo hipotálamo-hipófise tem uma margem de uns 14 dias. Então, se tem uma margem de uns 14 dias, que vai, nos primeiros dias, que está o sangramento, vai ter o sangramento, depois nos 3 a 4, 5 dias começa a preparação dos folículos ovarianos. Acontece a liberação do FSH, que vai a nível dos ovários, né, para formar os folículos. Entretanto, nesses dias, passando o próximo do meio do ciclo, que é próximo do 14º ou 15º, os folículos estão maduros, libera-se um óvulo maduro, que disse a doutora Margarita, que este óvulo que está pronto a ser fecundado pelo espermatozoide. O que significa se tiver sexo nesta fase, engravida, porque tem aí um óvulo maduro para poder fecundar. Então, fazendo E esses dias demoram mais ou menos quantos dias? Esses dias, o que disse a literatura é que o óvulo não é os dias em si, mas o tempo de vida média do óvulo vai de 24 a 48 horas da mulher. E no homem, o espermatozoide vai até 72 horas. Por isso é que diz-se, se está no 14º, imagina que ovulou no 14º e teve relação sexual ontem. Ontem para hoje passou 24 horas. O risco de engravidar é grande porque são 72 horas, que corresponde a 3 dias. O espermatozoide vai se encontrar com o óvulo que está aí, vir aí liberado. E no dia seguinte, este óvulo que ainda está ativo, o espermatozoide, se tem 3 dias, ainda, exatamente. Então tem uma margem de efetividade de uns 3, 4 até 6 dias para poder engravidar, para acontecer uma gravidez. Daí que é importante para algumas pessoas o uso da pílula do dia seguinte. Sim. É importante, não? Ah, sim. A pílula do dia seguinte que vai a inhibir uma dessas etapas e então não vai engravidar. Não vai engravidar. É bom saber que algumas mulheres
si ellas fican atentas, tienen señales de ovulación. Okay. Como es que el muco cervical aumenta, hay personas que dan dolor en una de las fosas ilíacas, siempre que óvulo. Lado direito ou lado esquerdo? Del lado izquierdo o derecho, cualquiera de las fosas ilíacas, dá dolor. Uma dor como se fosse pontada. Uma pontada que acontece assim de forma inesperada. Entonces, y muchas de las sienten, muchas mujeres sienten. Tiene algunas otras, también puede haber algunas sensaciones de sudoración en ese día, se sienten mal, sienten sudoraciones, sienten... Outra particularidade é o aumento do líbido. Tá. Aumenta assim. Aumento do desejo, sim, exatamente. Do desejo sexual também acontece. São essas coisas, tá? E é um dos fatores mesmo que acontece a gravidez, porque se está a ovular, tem a vontade, vai ter. Do ser vivo, não é? Isso é do ser vivo, é o normal. Também acontece mesmo, que quando a gente dice, essa perra está em celo. Está em celo porque se vê que tem sensação. Tem muita adrenalina. A mulher fica mais agitada, o animal também. Tem maior prazer sexual neste momento. Exatamente. Daí que é importante usar preservativos. Há pessoas que aumentam a temperatura. Aumenta a temperatura também. Há pessoas que aumentam a temperatura. Daí a importância, já falando que o doutor falou, usar o preservativo, daí a importância dos anticoncepcionais quando não se deseja engravidar. É importante dizer que os anticoncepcionais não é só para mulheres casadas ou que vivem com o marido. Até as solteiras podem usar os anticoncepcionais para evitar gravidezes indesejadas, porque se não conhecer o ciclo menstrual, tem maior risco de engravidar. E os anticoncepcionais, né, falando agora que é importante a população saber. Vamos já falar porque queremos lá em casa querem saber qual é o melhor método anticoncepcional. Exato. Uns que engordam, outros que não engordam. Com certeza. Qual é o melhor? Nós temos aí uns casos hormonais. Esse é um tabu da engordar. Existe muito já tabu. Mas eu queria, para fechar aqui esse capítulo da menstruação, que é um problema que muitas mulheres minhas caríssimas doutoras. Menstruação, para muitas mulheres, é horrível. As cólicas menstruais. Ou as tensões pré-menstruais. Elas quase muitas já nem vão trabalhar nessa cama. Como é que isso funciona, doutora? E depois tem a questão, e isso é uma pergunta lá de casa, quando vão ao médico, algumas dizem, não sei, eu nunca aconselhei, não me lembro também, mas algumas dizem, doutor me aconselhou que tem que engravidar, ou tem que fazer filho para parar de doer. Doutora, conta-nos lá esse mito. Sim, doutora. Esse mito não é que é um mito, porque realmente não é obrigatoriamente que seja assim. Fisiologicamente, quando a mulher se engravida, não é? Que el músculo uterino comienza a dilatarse, ¿no es? Comienza a dilatarse, las hormonas comienzan a producirse con mayor efectividad porque se está concebiendo otro ser humano, ¿no? Sí. Dentro de cada cual va a haber por ejemplo, un cuello uterino se dilata con más facilidad, entonces hace que el flujo menstrual pase más fácilmente. Después que la paciente pare, ella tiene mejor dilatación del colo uterino. Okay. Si por casualidad ese colo tenía una pequeña estenosis, cualquier cosa, puede desaparecer. Okay. Y entonces el flujo menstrual va a ser más fácil, con más facilidad, y por eso la gente dice que... Tem tudo uma explicação. Que no, después de parir, ya no siento dolor, y eso fue porque parí. Pero no son en todas las mujeres. Los cólicos menstruales y que padece, existe una que se llama una inflamación, ¿no? Sí, un edema premenstrual que se produce. Eso es normal. Y puede haber cólicas menstruales por diferentes causas. Causas idiopáticas también puede ser de una manera normal. Las cólicas son normales. Cuando el umbral, que depende también del umbral del dolor de cada pessoa. Não é? Capacidade de responder à dor de cada uma. Não? É a capacidade de umbral do dolor. Agora, o que acontece? Que às vezes esse dolor ultrapassa
essa mulher tem que ir ao médico. Exato. Porque há causas fisiológicas, não é? Orgânicas que podem estar a influenciar nesta dor. Nessa dor. Então, uma patologia que pode estar aí associada, mioma. como mioma, endometriose, que é muito frequente na mulher, pode estar associada por causa das infecções vaginales e demais. Então, esses casos têm que ir ao médico, têm que buscar o porquê das coisas, tá? O médico vai tratar de ver o que está acontecendo para ayudarla a tirar ese dolor. Mas muchas de ellas piensan que hay cosas, por ejemplo, que las madres dicen y que es una cosa verdadera, que también lo dicen los libros. Hay personas que si se ponen paños quentes puede aliviar el dolor. Tomar medicamentos, a mujeres que tomam mucho. No pueden tomar medicamentos sin ir a un médico. Un médico es que va a decir si ella precisa de medicamentos o no y cuál es mi cuestión. Normalmente son medicamentos analgésicos, ibuprofeno, normalmente que se toma. Los analgésicos y que ayudan, ¿no es? A reducir la dor. A reducir la dor, ¿no es? Pero cuando el dolor es realmente insoportable, tiene que ir a un médico. Esas personas que fican en la cama acostada, no sé qué, no, cuando pasa la menstruación, tú tienes que ir a averiguar qué está aconteciendo. Exacto. Son médicos que te van a decir qué va a pasar contigo, porque desgraciadamente, cada mujer es un mundo. Cada organismo responde de una manera diferente. Entonces, eso tienen que ir a un médico para ver qué está pasando, ¿no es? Y no es oír, voy a tomar chá de no sé qué, y de no, porque también eso puede pasar mal a la... Você que está ali em casa, vou conversar um bocadinho. Percebeu que a doutora Margarida e a doutora Teresa estão a dizer, não é? Quando você tem dor menstrual, para algumas mulheres até pode ser normal, nessa fase descamativa, mas se é muito exagerado, procura o profissional, procura as colegas, vai ao médico, procura o teu ginecologista. Tem um hábito, nós não podemos ir só ao médico ou ao ginecologista quando temos algum problema de saúde. Nós podemos ir fazer a nossa consulta de rotina normalmente e saber por que a nossa menstruação está doendo muito. Nem sempre é para engravidar ou para ter filho. Ok? Então preste bem atenção, porque essa conversa aqui é muito forte. Muito bem. Doutoras, nós temos aqui muitas inquietações pela saúde íntima da mulher. E lá em casa tenho certeza que as mulheres devem estar a se perguntar, meu Deus, esse tema eu não posso perder, tem aqui muitas perguntas. Nós vamos falar agora um bocadinho sobre os métodos contraceptivos. Certo. Estamos aqui a falar, vamos falar sobre alguns mitos, algumas verdades. As pílulas, doutora, antes de para saber se engorda ou se não engorda, qual é o melhor método anticoncepcional? Bem, na verdade existem muitos assuntos quando se fala dos métodos contraceptivos. Certo. Uns são reais, outros não são. O maior deles, infelizmente, não são. Okay. Para falarmos de anticoncepcionais, temos que saber que nós falamos em GO o critério de elegibilidade. Okay. Não se pode falar de anticoncepcional sem falarmos do critério de elegibilidade. O que é isso, na verdade? Este critério agrupa os anticoncepcionais em 4 categorias. Okay. A categoria 1, na verdade, ele diz ou mostra quem pode fazer um determinado método anticoncepcional, quem não pode fazer um outro. Nem todo mundo pode fazer qualquer tipo de anticoncepcional. Okay. Por isso é que tem que ir ao médico para poder escolher. O médico vai fazer um interrogatório, vai fazer um exame físico e, em função disso, vai orientar ou aconselhar o melhor método para fazer. Em base disso, ele está na categoria 1, categoria 1 que todas as mulheres podem fazer, sem restrição alguma, porque o uso do método não tem alguma contraindicação. Okay. Né? Ou os benefícios superam os riscos. Okay. Todos eles têm riscos e benefícios, ou vantagens e desvantagens. Então, os da categoria 2, o
os riscos superam os benefícios. Não, contrário. Os da categoria 2, né? Certo. Sim, os da categoria 2 têm que fazer, mas com alguma restrição. Podem fazer com alguma restrição. Os da categoria 3 também podem fazer, ou melhor, não podem fazer, porque têm maiores riscos que benefícios. E os da categoria 4 não podem mesmo fazer, porque só tem risco. Se tiver que fazer, vai comprometer a saúde desta mulher. Portanto, de forma geral, depende de mulher para mulher, de família para família. Também é bom porque saber, os fatores... desculpa, também é bom saber que quando usted va a hacer un método anticonceptivo, si usted es una mujer que tiene pareja, tem que ir con su Com o pareja, casal, exato. su casal, para definir ellos cuál es el mejor método para Para os ellos, dois. para los dos. Porque Você solamente... que quer usar anticoncepcional tem marido. Não vai Sozinha. sozinha. E é habitual as mulheres irem sozinhas. Também não gostam disso. Os Mas mais, ela tem que ir, mito, porque é ela mito, tem que é saber. vergonha Deve ser também. uma obrigação. Sim, Exatamente. O marido deve exatamente. acompanhar. Porque o que é que acontece? Muitas das vezes, já assistimos situações que o marido está esforçado tanto para ter filho. A filha Aí, está fazendo exatamente, por isso é... não quer engravidar. Por isso é que muitas delas vão sozinhas, porque algumas vezes, maior parte não, os maridos não têm o conhecimento que a mulher está a fazer algum método. Porque às vezes quer ter mais filho e ela acha que tem que dar um espaço. Calma, tocar nesse capítulo aqui é importante. Há aquelas situações em que ela já tem 2 ou 3 filhos, já não quer fazer filho, conversou com o parceiro, Certo. o parceiro quer, mas ela não quer, porque ela sabe as dificuldades que teve enquanto esteve grávida e ou as depois, muitas situações vezes, passam. houve até recomendação médica que ela não pode mais fazer filho, porque ou teve 2 ou 3 cesarianas. Sim. Mas o marido quer fazer filho com a senhora. E depois, o tio não quer usar preservativo. Como é que resolvemos essa situação? No, Ahí sí, por ahí- eso es que tiene que ir con el marido, Para porque una aconselhar o consulta melhor método. exactamente, y se puede mandar a una consulta con un psicólogo Ok. que lo va a ayudar a él. Si a mujer tiene alguna dificultad, como mujer propiamente dita, que a lo mejor le hace daño a cualquier tipo de anticonceptivo o porque ella no puede tener filhos, porque por ejemplo, tú una gravidez con una hipertensión, Certo, una certo. preeclampsia grave, la paciente tuvo grave y todo, él tiene que saber que si él quiere a su mujer y no quiere que la morra, él Tiene tiene que que ayudar. saber que ayudar, ¿no es? Exatamente. Para ver, y entonces es un consenso que tienen que llegar los dos y pueden pedir ayuda médica, Certo. que en el hospital central existe una consulta de anticonceptivo Sim. en banco externo. Que é uma Que consulta. quase só vão as mulheres sem os Anticonceptivo. parceiros. Vão Vão sempre sempre sozinhas. Mas devem ir Então devem ir junto. Não precisa ser só o marido, o namorado, né? Quer dizer, Sí, sí, enamorado. Exatamente, ¿Con quién tú exatamente. haces relaciones Com quem? sexuales? Com Sim. certeza. Não Com importa parceiro, se- não com importa parceiro se são sexual. 2 ou 3, ninguém vai te condenar. Mas acompanha tuas parceiras para você definir que tipo de contraceptivo. Exatamente, deve ser porque usado. depois, muitas das vezes, a filha ali está correndo riscos de vida. E você insiste que ela tem que fazer filho. Quando, Certo. na verdade, corre o risco de perder a mulher no parto, por exemplo. Doutor Bocassa, isso realmente é uma questão que deve ser abordar e espalhar a informação, porque tem muitos métodos contraceptivos, desde os métodos hormonais e os não hormonais. Existem métodos ainda reversíveis e não reversíveis. Então, indo para a consulta, prévia à aplicação do método, nós explicamos todos esses pormenores. E aí fica bem abordado, perde-se o medo, perde-se o preconceito, porque além de ter o critério que lhe cabe, né, ao método, também tem um poder de escolha. E a mulher é livre, ou o casal é livre de escolher qual método Está usar. errado aquilo que muitas mulheres fazem. Não, eu vou usar. Não pode, eu é vou usar, errado. eu vou fazer o tio, né? Sim, porque existem fatores de riscos que é contraindicado para este tipo de método, como, por exemplo, mulheres já que têm históricos familiares ou pessoais de
hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, incluindo a hipertensão arterial ou alguma doença propriamente da aorta, antecedentes de AVC, né, que é dito trombose, estão contraindicados o uso de métodos hormonais. Porque é um fator de risco. Exatamente, é um fator de risco para. Como é que se chama isso? Ou querem colocar o injetável. Implante. O injetável. Implante. Não é para qualquer mulher também. Sim, Não, sim, sim. não é para Falando do implante, precisa de uma consulta para que o consulta. médico oriente se ela pode usar ou não esse anticonceptivo. Sim. A idade influi em muitos, alguns anticonceptivos, tá? A idade, o histórico pessoal, não é qualquer idade para meter qualquer coisa. Pronto. Os hormonais, os métodos hormonais, como as pílulas combinadas de estrogênios e progesterona, ainda tem as injeções que eu dito as DEPO, as saianas, que podem ser mensais ou trimestrais. Tem os combinados, né, que já disse, e os orais que podem ser combinados e não combinados. E tem também os implantes, né? Tem os implantes que disse chip, né? O método vulgar de chip, e os hormonais, que é de adesivo vaginal, que não aparece muito aqui no nosso meio. Então, em função do histórico, do interrogatório minucioso, ver o peso é importante, porque quanto maior o peso, ou já tem uma obesidade adicionada, os métodos hormonais devem ser um bocadinho afastados. Exatamente. Porque pode aumentar podem contribuir para aumentar o histórico de acne, de enxaqueca, também podem aumentar quando usados métodos anticoncepcionais hormonais. Então, devem ser afastados. E tem os não hormonais. Ainda nos hormonais tem o DIU de Mirena, que é hormonal, e tem o DIU que não é hormonal, que é o DIU de cobre, que é o que nós mais aconselhamos usar nas mulheres em idade... Exatamente, idades mais jovens, ou se não tiver nenhuma comorbidade, ou ainda se tiver, a depender do critério, colocamos o DIU. O DIU é seguro para os jovens que nunca engravidaram? Sim, o DIU é seguro. O DIU é seguro. A parte do princípio é o mecanismo de ação do próprio DIU, né? Porque todos os métodos contraceptivos, eles têm um mecanismo de ação. Não basta só saber que eu estou a colocar para não engravidar. O que ele faz tem a sua forma de atuação. O que ele faz para impedir a gravidez? Uns, que são os hormonais, eles atuam inibindo a ovulação, que já explicamos inicialmente, na fase média do ciclo menstrual, que acontece exatamente a ovulação. Então, eles inibem essa ovulação, atuando no eixo hipotálamo, bloqueando a liberação dos folículos, não a formação de folículos, não a formação de óvulo. Então, inibem. Também podem atuar a nível do próprio endométrio e a nível do colo. No colo, especificamente, o DIU, que é local. Ele impede a passagem do espermatozoide para exatamente. Igual também, ele libera alguns íons que neutralizam a função do espermatozoide. Exatamente. Mas é bom dizer que para a mulher jovem, o método que mais sería el mejor método sería ideal. Es ¿de barrera? ¿No? Sí, o sea, o preservativo. Preservativo, ¿por qué? Porque solamente no para no engravidar, sino para las enfermedades sexualmente transmisibles, que traen consigo un monte de dolencias, ¿no es? Y que también nos lleva a las enfermedades, ¿no? Cancerígenas, ¿no es? Y nos lleva al cáncer de colon.
es una de las cosas que nos ayuda muchísimo en cuanto a eso. Si ella pudiera usar, es cierto que el tabú del hombre que no gusta a veces usar preservativo, pero dizem es que lo diminui o mejor, porque con el prazer, que incomoda, más que así faz que barulho, mas tem que escolher, que mas tem uma agora interesse, ok? hay varias opciones, ¿no es? En el mercado. Ya tiene sabor, ya tiene mejor adaptación para los penes, también tiene su tamaño, esas cosas. Tudo isso. Ayuda, ahora eso tratar de escolher o melhor para cada homem. E existe o preservativo vaginal, também, de vagina. Mas Não, também as mulheres gostam de usar, os homens é que não gostam a sensação que tem durante o ato. Porque eles... Mas também aí se pode combinar com las cremas, las cremas espermicidas. Se puede combinar, que ayuda muchísimo y la sensación es mucho mejor. É que aparentemente só para ser jovens e não gostando de preservativo. Além tem os métodos não hormonais, além do preservativo, também tem o método de temperatura basal, da tabelinha, né, que é o calendário. Mas é um bocadinho arriscado. É arriscado porque a maior parte das mulheres tem dificuldade de controlar e às vezes acontece que o pico da ovulação coincide ou com a liberação, com o aumento do líbido. E dificilmente há resistência. Então, vamos ao Deus dará. E aí vai tomando as pílulas do dia seguinte. E nos dias de hoje, que a vida está agitada. Não tem controlar isso. E os anticoncepcionais podem causar infertilidade? Bem, os anticoncepcionais, eles têm vantagens e desvantagens. E têm tempo de vida média. Existem os que imediatamente após a retirada ou após o cesso do uso, a mulher engravida logo. Um deles é as pílulas. As pílulas têm efeito imediato à fertilidade, porque enquanto estiver a tomar, praticamente está infértil, né? Não vai engravidar. Entretanto, os hormonais, especificamente os injetáveis, têm um efeito prolongado após a retirada. Esse efeito não está bem especificado, mas pode durar uns 6 meses, 1 ano. Há mulheres que já chegaram até 2 anos após a retirada. Exatamente, não está conseguindo engravidar. O efeito prolongado, não que necessariamente causa infertilidade, mas é o efeito próprio do anticoncepcional. Aí, a necessidade de ir para a consulta para lhe ser informada desta situação. Qual é o melhor anticoncepcional? Não só o melhor, mas o que lhe pode acontecer usando. Para ter noção quais são as desvantagens e desvantagens. Uma das outras, exatamente, uma das desvantagens é que os hormonais podem reduzir ou aumentar o fluxo menstrual. Aumentar, quer seja o número de dias, quanto o fluxo, a quantidade, ou ainda causar uma amenorreia, que é a ausência mesmo da menstruação. Então, ela tem que saber que pode acontecer isso e é normal, não ficar assustada que não, eu apanhei a injeção. E não de ficar de ouvir os outros. Usa isso, usa aquela. Não, naquela não aconteceu, a mim está acontecendo, não aconteceu nela porque o organismo dela respondeu assim e a ti está a responder assim e é normal, as literaturas dizem que isso acontece. É normal, é seguro usar as injeções por muitos anos? Sim, não se diz que é seguro ou que não é seguro. O que é que acontece? Mulheres apanham o método, fazem o método contraceptivo, pode ser o injetável, o uso do DIU ou qualquer outro, e não fazem mais controle. Método tem 5 anos, ela colocou o método e fica descansada por 5 anos fazendo a sua vida sexual sem controle. Tem que ter controle mesmo usando o método, porque, por exemplo, o uso de DIU, que tem validade de 5, 8, há o DIU que tem validade de 10 anos, ele pode estar descolado por alguma situação que aconteceu, pode ter um processo infeccioso que pode
causar uma DIP, né, doença inflamatória pélvica, e precisar de algum tratamento. Então, independentemente do tempo que ele colocada o DIU, ou que tem a duração do anticoncepcional, pode não ser o DIU, tem que ter um controle, ou semestral, ou anual, desde que vai ao médico para controlar. E não necessariamente vai lhe causar algum problema. O problema pode ser associado a uma outra coisa. Só que a maior parte das mulheres relacionam com anticonceptivo. Mas as inyecciones, como tú estabas a preguntar en un principio, el problema de las inyecciones, la Depo-Provera, que es la más que se usa aquí en esos postos, y que realmente, como decía la doctora Teresa, es una cosa de depósito. Ela vai ficar un tiempo en tu organismo. Y entonces la retirada. Cuando fica mucho tiempo poniéndose las inyecciones, es lo que te interesa. Si você no va al médico a revisarse, a ver qué pasa, qué tiene, llega un momento que esa puede traer una infertilidad propia de la inyección, porque tienes que esperar mucho tiempo para volver secundaria a eso. Existe infertilidad primaria y secundaria. Acontece, y entonces es lo que la mujer tiene que saber. Por eso que volvemos a decir que es importante usar un anticonceptivo que sea definido por un médico. Con la ayuda de un médico y no por tu libre espontânea vontade ou porque imitou a amiga que deu certo. Você não quer ir no médico saber qual é o melhor anticoncepção, não. Vai ao médico. Aqui o conselho das nossas professoras. Então, não é porque a vizinha está a usar pica, você também vai usar pica. Depois começa a ter problemas. Não engravida, depois começa a chamar o outro que é bruxo ou bruxa. Mesmo assim no nosso país. Doutora, corrimento vaginal é normal? El escurrimiento vaginal no es normal. O sea, no tenemos que tener escurrimiento natural. La mujer no debe tener ningún escurrimiento natural. Cuando hay escurrimiento natural, a no ser que sea un escurrimiento transparente y que normalmente puede coincidir con el periodo ovulativo. Mas si tiene alguna característica, un blanco lechoso, clara de ovo. Sí, puede ser como clara de ovo. Por eso es transparente. O podría, o sea, blanco, que es el que más, el escurrimiento, que es la cándida albicans, que se produce, parece yogurte, ¿tá? Como si fuese amarelo, tipo chocolate. Cualquier secreción que no sea de una característica, como dijimos ahorita, transparente, yema de ovo, ¿tá? Y que no aparece todo el día, porque mismo en la transparencia, en todo momento, hay alguna dificultad que podría ser hormonal, ¿no es? Por tanto, si mancha o bikini, como decimos nosotros, tienes que ir a un médico a ver por qué que tú estás manchando bikini. Y él es el que va a decidir si es una normal o si está patológica, te va a decir lo que tienes que hacer y cuál es la conducta adecuada para poder hacer. Mas é importante que a mulher fique a prestar atenção a esses sinais, não é? É importante, é importante. E um aspecto que os homens reclamam, até para nós homens também, reclamam muito o cheiro vaginal, doutora. Que muitos homens, aqui que nós falamos sem tabu, já chamam a atenção. Gosta de fazer sexo oral, depois tem dificuldade, a mulher reclama, meu Deus, você nunca faz isso. E não há conversa, doutor. O casal quase que não conversa, que só não estou a fazer porque está acontecendo isso. Sim, o cheiro vaginal também vai depender. Qualquer infecção vaginal vai a cambiar o cheiro vaginal. O cheiro da mulher, que é um cheiro característico. É um cheiro característico. Muitos homens gostam. A doutora disse que o cheiro vaginal normal. O cheiro vaginal normal é prazeroso para muitos homens. Ok. Sí. Necesita sentir ese cheiro para sentirse mais excitado. Exatamente. Mas quando não é normal, por exemplo, quando cheira a bacalhau, a peixe seco, carne de ontem, aquela carne lavada como estragada, já são coisas diferentes. Tem que ir ao médico a ver o que está acontecendo, tá bem? Tem que estar acontecendo. A mulher deve fazer ainda que sea después que es adolescente, que tenga, ainda que no tenga vida sexual, debe hacer por lo menos
por lo menos una vez al año, y de preferencia cada 6 meses, una consulta ginecológica. Ok. Tá? De 6 em 6 meses. De 6 em 6 Pode ser em meses. 6 meses ou anual, mas tem que ir ao Tem que ir ao médico. Não esperar só quando Não esperar quando Não tem esperar alguma quando situação, tenha. porque o corpo da mulher grita, o corpo Tá? da mulher dá sinal. E se há mulheres há que não sentem, mas os parceiros sentem, é aquilo que estava a dizer o doutor. O homem fica com receio, mas isso é falta de comunicação e saúde sexual saudável no casal. Porque um casal que tem uma saúde sexual saudável tem que se comunicar. O parceiro não pode ter receio de dizer à mulher que tem um cheiro anormal ou que está assim desconfortável, o ato sexual, porque está a sair muita secreção, que ele conhece, porque o homem tem que conhecer da secreção normal que sai na mulher durante o ato. E se introduzir o pênis, ao sair, o pênis dele está borrado, daquela secreção branca borrou, não é normal. Há que fazer uma consulta, e se for os dois, melhor. Como estava a dizer a doutora Margarita. Senhora, está vendo? Aqui aprende-se todos os dias. Todos os dias estamos aqui a aprender. Mas tem uma pergunta que não quero calar, doutor. As mulheres têm o hábito de qualquer coisa gostam de lavar agora. Umas lavam com vinagre, outras lavam com não sei quanto. Doutora, outros íntimos, né? Com não sei o quê, com ervas, com cura-tudo. Exatamente. No, realmente para se lavar solo necesita agua clara, limpa, como lo dije anteriormente, 2 veces al día nada más, no se debe estar lavando a toda hora, no se debe utilizar, digamos, sabonetes con olores fuertes, cheirosos, debe ser con intuito de meter bom cheiro. Debe ser sabonetes limpas, adecuados, hay sabonetes medicinales, quizás, o bactericidas, como se llama, mas no a toda hora. ¿Por qué? Porque no tenemos una flora normal. Sí, flora vaginal. La flora vaginal nos defiende de un medio. Por eso es que no se debe meter un dedo. Vai danificar. Exactamente, ni se debe poner eso. Vinagre. Por ejemplo, cuando tú tienes una dolencia, hay dolencia, por ejemplo, una trichomoniasis. Cuando tú tienes una trichomoniasis, nos mandamos a lavar con agua vinagrada. Eso es una indicación médica. No es la persona propia. Cuando tiene una moniliasis, se baña con bicarbonato. Bicarbonato de sodio. Pero no necesariamente de manera normal. Una persona normal no necesita hacer eso. De usar los bikinis, normalmente debe ser bikini de algodón. Hasta ahora con la tecnología de los bikinis bonitinhos, que los sexuales y no sé qué. Y el bikini debe cambiarse por lo menos durante 2 veces durante 24 horas. Pelo menos 2 veces. Por lo menos deve trocar de biquíni 2 vezes por dia no mínimo. Sim, e de 3 em 3 meses deixar de usar aquela cueca, usar uma outra nova, assim. Sim. Pelo menos, de 3 em 3, não pode fazer 1 ano, 6 meses de usar a mesma cueca. Então, todo isso é importante para saber. Aqui é o programa, aqui é o aparentemente saudável. Esse podcast tem esse lado. Falamos na cara todas as verdades. É, sim. Doutora, o câncer do colo do útero. Nós temos muitos casos aqui em Angola. Sim, o câncer de colo do útero todavía es bastante aceptable por esa misma cuestión del tabú de ir al hospital, de hacer la consulta ginecológica, de hacer la prueba de Papa Nicolau. La prueba de Papa Nicolau se debe hacer en mujeres de más de 25 años con una actividad sexual activa. Pero está la prevención que se hace desde la niñez. De la niña, que son las vacinas, que se hacen niñas de 9 años. Ya tenemos vacinas. Ya tenemos vacinas. Ahora hace poco se hizo una campaña de vacunación a partir del ministerio y existe la vacina. ¿Y la cobertura fue buena? Fue buena. La cobertura fue buena. También se llamaron a la escuela, se llamaron por escuela y demás. Exacto. Porque eu ouvi alguns que alguns pais, algumas mães, criam ainda algum tabu de não aceitar porque acham que vai criar infertilidade na filha. Nada disso, né? Nada disso, isso não cria. Foi dada uma informação prévia
e Da vantagem. das vantagens, né? Pelas redes Eso de por comunicação. suerte, Angola se está desarrollando, hay algunos tabús que ya se han ido perdiendo, ¿no es? Que realmente las redes sociales, por ejemplo, programas como este que Certo. você está a hacer, As cadeias televisivas. eso ayuda muchísimo que la gente se pasa la información para poder ayudar, para poder hacer. Eso es muy Estamos bueno. aqui. Doutor, a vida sexual precoce é um fator de risco para o câncer de colo do útero? Sí, la vida sexual precoce, porque cuando hay precocidad, normalmente también más tarde existen varios parceros. Es como una cadena. Con varios parceros aparecen las infecciones vaginales, As doenças ¿tá? sexualmente Las sexualmente transmisibles. Y como tú estabas hablando ahorita, de manera jocosa, desgraciadamente existen en Angola 7 mujeres por hombre. 7 mujeres por hombre. Y eso. Doutora, calma, vamos começar a comunicar aqui com o público. Não fui eu que falei. Eu não sei como você vai interpretar isso. A doutora disse. Não é para incentivar a promiscuidade. Não, a poligamia, até tem. A doutora disse que existem 7 mulheres, 5, 6, 7, para um homem. O que quer dizer que na maternidade nasce mais mulher do que homem também. Não é isso, doutor? Assim mesmo. Não estou a falar outra coisa, não. Estamos a falar sobre isso, não estamos a falar sobre outras coisas, não. Você é mal intencionado, né? Y entonces eso hace que se produzca, ¿no? Esa sensación. Y también, desgraciadamente, en estos momentos, de una manera más ampliada para hablar, estamos a tener algunas dificultades, tal vez muchos abusos sexuales, ¿no es? Tem muito abuso sexual. En estos momentos, muito abuso sexual. Dentro do lar? Não. Não. Okay. Pode ser dentro do lar e pode ser também externo. Okay. Tá bem? Na sociedade. Na sociedade. E a que se deve esses abusos sexuais? Não sabemos, realmente. Não está por acaso, identificado. Não está identificado. Tem a ver com a pobreza? Tem a ver com... Poderia estar associado, mas... Não creio que seja mau caráter, pobreza. Muita coisa associada. O transtorno psicológico. Porque a pobreza não tem nada que ver. A pobreza, el hecho de hacer sexo con un adolescente o con una niña de 5 años, una crianza, no tiene que ver con pobreza. Okay. Tem a ver com transtornos psicológicos. Tiene que ver con trastornos psicológicos. Estamos a ter muitos homens com transtornos psicológicos. Acho que desvio normal do padrão sexual. Há muitos desvios. Homens tendo preferência de ter relação sexual com adolescente. Esse tema é bonito. É importante. E é necessário. Falar sobre isso, chamar um psicólogo, certo. Que seria bom para falar sobre isso. Mas aqui o meu colega Yamin, e os outros também que andam por aí, com certeza. Falaram um bocadinho sobre esses transtornos do desvio do padrão sexual. Esses desvios do padrão sexual que levam muitos homens a violar as crianças. Sim, para falar contigo, você que está em casa, que tem espírito de gostar das crianças, sim, é mesmo contigo que eu estou falando. Sim, cadeia. Sim, é cadeia. Então. É cadeia mesmo. Criança de 5 anos é para você violar. Com tanta mulher, são 7 mulheres para um homem. Tem muita mulher. Tem mesmo o seu gosto. Eu estou ficando mal disposto para essa conversa. Sim, doutora, vamos lá continuar nossa conversa por causa desses Entonces, es necesario que la mujer se haga la prueba citológica, porque la prueba citológica es una prueba que te da las lecciones precancerígenas y es capaz, podemos actuar rápidamente actuar sobre esas alteraciones, ¿no es? Okay. Para poder ayudar a que no se llegue a desenvolver el cáncer de colon también, que puede traer muchas dificultades. Las personas no pueden tener tabú para poder hacer la prueba citológica. La prueba citológica se puede hacer mismo en cualquier, o sea, la prueba citológica en estos momentos solo se hace en los hospitales y donde exista un departamento de anatomía patológica y en algunos
e em algumas clínicas que têm Valência, sempre recomendam. Sempre se recomenda a 25 anos é sempre aconselhado. Sim, com atividade sexual. Pode não ser maior de 25 anos, atenção, doutora. A literatura diz ser maior de 25 anos, mas atualmente as meninas estão a ter relação sexual muito cedo, com 14, 15 anos, não vai esperar. Quando tem muitas relações sexuais. Quando já tem atividade sexual, é importante fazer. Não necessariamente aguardar aos 25 anos de idade. Está muito bom. Nós temos aqui o nosso quadro, infelizmente, vamos entrando já naquela fase de decadência, né? Porque o nosso programa tem tempo de estar no ar. Mas eu gostaria de tocar aqui num aspecto que hoje é muito badalado em Angola. Né? Vamos falar um bocadinho de fertilidade. Nós estamos a ter muitas mulheres inférteis. Qual é a causa? Por que estamos a ter muitas mulheres com um grande número de infertilidade? E sei que no hospital havia uma consulta de fertilidade, não sei se ainda até agora temos no Banco uma consulta de fertilidade. Fertilidade dada pela doutora Rosa Gomes. Boa. O que leva então as mulheres a se tornarem férteis, doutora? Bem, na verdade, a fertilidade é a capacidade que o casal, não a mulher, para corrigir. Isso é importante. É importante. Porque os homens têm a tendência só de apontar a mulher. Por que não está engravidado? Não fez consulta a ele, só está dizendo é você. Certo. Então, do casal. Do casal. Sim. A infertilidade é do casal. Sim. A fertilidade é da mulher ou do homem, né? Que é a capacidade de poder engravidar. Certo. Ou da mulher de poder ter ovulações, óvulos capazes de fecundar, e do homem de poder ter espermatozoide capazes de engravidar. Exatamente. Ou a capacidade de que eles se podem unir em um momento certo, e na hora certa, ser compatíveis para poder engravidar. São 3 etapas realmente, de uma maneira genérica, não? E sem contar que, sem dizer que é fertilidade, contando com não uso de métodos que impeçam a gravidez. Certo. Nós estaremos a falar de uma infertilidade, isto para casais inferior a 35 anos, atividade sexual sem uso de anticoncepcional, de qualquer método de interrupção, até 1 ano. Em 1 ano de atividade sexual, sem esses fatores. Atividade sexual ativa, porque às vezes tem casais que por problema de trabalho, 3 meses viajando, se passa 2 meses, exatamente, quase que não tem relações sexuais. Não pode dizer que é infértil, porque se não tem relações sexuais. Exatamente. Pronto. Então é para ter relações sexuais ativas. Certo. Durante 1 ano. E para casais acima de 35 anos, basta 6 meses. 6 meses, porque quanto maior a idade, diminui a capacidade de poder engravidar, né? Que são as reservas ovarianas na mulher e a qualidade começam a reduzir. Então, existe. Mulher por 35 anos começa a ter problema de engravidar. Começa a reduzir a capacidade de engravidar, né? Entretanto, existe a infertilidade primária e a infertilidade secundária. A infertilidade primária é quando o casal nunca chegou a ter uma gravidez, nem a ter pelo menos um teste de gravidez. Ou nunca conseguiu a ter uma gravidez que chega a termo. Que chega a fase final. Exatamente. E a infertilidade secundária é quando o casal já teve pelo menos uma gravidez ou já teve um filho e em algum momento, 2, 3 anos, 4 ou mais anos, apareceu esses transtornos ou os transtornos que vamos poder dizer que dificulta a ter uma nova gravidez. As principais causas podem ser causas tanto masculinas quanto femininas. Ou causas mistas. Do casal. Existe também as iscas, né? Que diz infertilidade de causa desconhecida. Que tanto a mulher quanto o homem não existe uma causa aparente que justifica esta infertilidade. Portanto, quando falamos da infertilidade de causa feminina, né?
na mulher, tem os fatores ovarianos, os fatores tubos peritoneais, os fatores uterinos e os cervicais. Nos fatores ovarianos, de forma geral, né? Quanto maior a idade, que já estávamos a dizer, a fertilidade é maior a partir dos 20 aos 30 anos. Dos 30 aos 35 já vai reduzindo, né? Já tem uma queda significativa das reservas ovarianas, e dos 35 para cima reduz consideravelmente mais, né? Reduz mais. Igualmente nos homens, a partir dos 35 anos também tem uma queda significativa. Portanto, se formos a... Pode continuar. Sim, se formos a falar dos fatores ovarianos, as reservas ovarianas, existe uma investigação só. E o síndrome de ovário policístico causa amenorreias, né? Ou a ovulação prolongada, poder não ovular um tempo prolongado, e está na base da infertilidade. Os biomas são fatores femininos. Por isso que eu disse inicialmente fatores ovarianos, peritoneal, porque a mulher tem um órgão. Exatamente. E ele pode acontecer em qualquer parte deste órgão. Não produz efeito. E para os homens já não está uma realidade. A doutora estava falando que a atividade também pode ser do homem, né? Quais são as causas que levam à fertilidade masculina nesse caso? A causa também pode ser infecção. As infecções sexualmente transmissíveis. Também há algum trabalho também que trabalha com lugares com muito calor. Com muita radiação. Calor e radiação, por exemplo. Um exemplo, sonambuloso no caminheiros. Eles ficam muito caminhista. Eles já estão muito tempo sentado com aquele calor que se produz e gradaria. Pode danificar as células de produção. A produção. Ok. Meteu o computador aqui no instrumento. Você que usa o computador aqui no instrumento. A doutora disse que isso pode causar infertilidade masculina. Sim, aí a bomba, a produção, a nossa máquina, a nossa fábrica de produção pode estar comprometida. Sim. El hombre también tiene que ir a revisarse. Certo. No tenemos un urologista, tienen que ir a revisarse. Sería bom también que tengan un urologista para falar sobre as consultas. E é importante nessa consulta para o casal, não é? Sim. Deveria ser em casal. Porque tem as mulheres gostam de procurar sozinha, o homem Os homens têm muito tabu. muito machismo. Ele acha que quando fala de não ter Sim, na minha família, todos querem, não, o problema não é comigo. E se não fazer filho, vai fazer que ele é que é o incompetente. Exatamente. Então, essa vergonha de assumir que é um problema de casal. Foi identificada alguma situação aí do homem, ele foge, não quer admitir. E depois não ainda bem Até a paciência, os homens não têm paciência de ser muito da consulta, porque uma consulta de paciência e exatamente. Tem paciência, tem que ter tempo e tem que se amar. O casal tem que se amar para aceitar você. Tem que pensar na família, Tem que pensar no eu. Você toca aqui no esquerdo. Olha, na folha de falar que você engravidou até a final. Você não sabe se o filho é teu. Tua mulher de casa não está engravidando. Agora você está tirando na cara da tia que o filho, que ela não vai fazer filho. Vai na consulta com ele. Vai saber se você, porque já tem situações em que ele falaram lá fora que ele engravidou, afinal, agora ele vai desculpar, não? Eu só estou para falar a verdade. Você casado, tem uma com a mulher, o lasta cor, te falaram que coisa, tua mulher não quer dar culpa na senhora, vai você na consulta. Você pode ir na consulta de biologia com a mulher, conversar com o pode ir junto na consulta com a doutora,
vai conversar, vão saber, acho que vão fazer os exames, saber se o problema é teu ou se o problema é dele, concederamos. Vocês têm uma família, porque há relações que, infelizmente, quando não têm filho, é um problema sério. Ainda não temos ainda aquele espírito de adoção. Não temos adoção, mas é pessoa que já estou estruturar também. Eu respeito muito as pessoas que acabam de respeito muito essa capacidade de você amar o ser humano que você não gerou. Não é no seu tempo, mas gerou com amor. É a frase, madre é quem pare. Exatamente. É quem cuida, quem cria. Não é quem protege, quem sustenta. Não sempre pai você fez. Sim, cuidas. Só estou pensando também com o assunto para não nos perder. Sim. Toda a relação para mim. Quem está atendendo. Não, só para isso. Não, por isso é que estamos falando aqui porque temos um podcast. É para falar de quem comanda lá em casa. Sim, doutor. Sim, a nível dos ovários, existe também algumas patologias genéticas que podem influenciar a não formação dos folículos e a não geração do óvulo para chegar à fecundidade. Mas isso, exatamente, mas isso tudo em consulta conseguimos descobrir e resolvemos algo possível, devemos ultrapassar. Então, a mulher tem ovários, os que têm útero, tem ovário e tem as trompas também, para assistir à normalidade a nível das trompas que influenciam a passagem do estômago ou a liberação do óvulo para poder então processo de produção. Entre elas tem as aderências a nível das trompas, conta de linguiça, de glândulas pélvicas, as infecções sexualmente transmissíveis. Podem causar uma e chegar a estabelecer até as trompas, criando mascarões e outro proteína, uma passagem das trompas, mas não alcança o ovo para comer. Muito bem. Senhora, temos muitas causas, sem dúvida. Exatamente. A nível do útero tem muitos fatores. Tem e acham que são aderências que acontecem no útero, tem muitas causas, tem alterações prioritárias das infecções. Essa menina não tem catar. As mulheres não têm caminhadinhas, doutor. A prática de interromper a gestação e depois a maternidade essa saída espontânea, tudo bem, a gente pode mudar a situação, mas você também precisa vai realizar você tem que iniciar por causar uma infertilidade. Você vai estudar filho e mandar alguma coisa. Você acaba de infertilidade. Pode ser que hoje não é a única, mas lá em casa vai falar que você está grávida, tirou muito, mas por exemplo, não é verdade. Sim. E aí vai também existir algumas na maneira da gravidade, você pode não ver uma gravidade todo no meio ou ao excluir aí o colo, né? Que é a passagem do estômago para ir para o colo do corpo. Então, impede que haja este processo normal. Ou a endometriose, também para entender essa endometriose, não necessariamente só no útero, ou no endométrio, ou no útero, neste caso, pode estar a nível também das trompas, a nível do útero, a nível dos ovários. Muito bem, Vanessa. Endometriose fora da exatamente para a identificação. A gente também, a nível do colo, se tiver alguma patologia aí, alguma infecção considerável, a passagem dos modelos fio e com dificuldade a passagem dos modelos tem toda a identidade. Essas são as mais fáceis de crescer tratadas. Meus caros amigos, internautas, estamos fazendo o nosso programa e nós vamos fazer aqui umas perguntas rapidinhas aos nossos convidados para ver se terminamos aqui com o nosso programa. Vamos tentar saber se sim ou não, e claro, uma breve explicação daquilo que foi a resposta.
Começo com a doutora Margarida. Doutora Margarida, dormir com pensos internos vai mal? Claro. Aqui é meu problema. Penso, quando você é uma função de facilidade, Então, você ser o ideal é dormir sem nada. tirar tudo como Deus manda. Muitas vezes eu aconselho com os pacientes, Certo. sabe? Então, em casa, andem com Mas burro e mais nada. se manter tem que passar vento para que porque a vagina fica úmida, e essa umidade produz um aumento das cândidas líquidas normais, porque se processa por causa da umidade e produz o que a gente chama monilha candidiase. Então, Então, tem que passar tem que passar vento. Doutora, tomar anticoncepcional sem receita é seguro? Só tomar porque os anticoncepcionais devem ser dados em função de fatores de risco, da sua prole, da necessidade de ter dos filhos. Porque eu posso ter um filho que se tiver uma pausa de 2 anos, não ter controle do ciclo, tomar anticoncepcionais. Então, em 2 anos ou em 1 ano, eu querer ter um outro filho, então tenho que tomar um que tem um período curto, ou rápido, imediato, terminar e ter uma hora de vez. Doutora Margarida, dor na relação sexual é normal? A pessoa não tem que sentir dor. Não tem que ser. Porque a homem quando está bem, mas ele tem que sentir mesmo mais prazer. Para eso existe la preparación de la mujer, tanto en juegos sexuales. É para ter prazer, né? Prazer, dice mismo vontade. Caso tiver dor, convém procurar um médico. Si tiver dor, primero tem un médico que tiene que ser o evidentemente un consenso con su esposo. Certo. ¿Tá? Está bien que tratar de melhorar o sexual e demás. Si es Porque às vezes o problema é mesmo a preparação sexual também, né? Porque a homem já sabe. Situações iniciais e situações familiares passadas bloqueiam e é insatisfeita por uma situação e a pessoa tem que fazer isso. Você chegou tarde, ela está para mais contigo, você não está. Sim, você não para em casa, já não sujeita comigo, mas quando chegar na hora, ok? Na boa vida, ok? Sabe você? Vamos aqui, estamos falando toda a verdade. Sim, senhora, eu ainda sendo para em casa, para você gostar de tudo bem, sim, já falando aqui. Corrimento transparente é doença, doutor? Não. Não é doença, pode ser normal. Puede ser. Toda mulher deve fazer um papai Nicolau. Toda mulher deve ter atividade sexual ativa, ou pelo menos Como lo que falamos, en un momento sem se relação sexual para y debe hacer esa prueba psicológica de 2 en 2 años. Muito. Sim, sim. Bom, estamos na nossa fase chegar final. na exame sexual, Sim. manter as orientações do médico, às vezes não tem como pode fazer 15 meses, ou é um ano, tem mesmo que cumprir. Ya como la conoce el médico va a decir, no se fala, si fuera normal, entonces la verdad. Você que está em casa, estamos aqui, nosso lugar. Eu vou pedir primeiro a doutora Teresa que deixe aqui os seus conselhos finais para a professora Margarida Paes. Doutora Teresa Noite, faz favor. Certo, doutor Cassa? Os nossos conselhos para lá para casa, a sua câmera é esta e diga-nos lá em casa que orientações é que nós podemos deixar às nossas mulheres jovens, não é? Os casais acima de tudo. Bem, a parte princípio, o melhor conselho que eu trago, né, neste momento é aderir às consultas, o controle, o seguimento ao médico. É importante, mesmo sem ter alguma situação que lhe incomoda ou alguma patologia, a nossa sociedade tem que aprender ou ter o hábito de ir
ao médico, ao profissional, Sem ter problema nem aparentes, porque até ter somos problema, aparentemente saudáveis. somos exatamente, somos aparentemente saudáveis até ter alguma situação, e a prevenção é sempre melhor que o tratamento. É a partir dessas consultas de rotina, pode ser em 6 meses ou anuais, que podemos descobrir situações que estão na fase inicial, que ainda podem ser resolvidas e evitar situações extremas. No caso dos casais que estão com algum problema de engravidar, 3 meses, 4 meses, 6, 1 ano, não necessariamente tenham que ter desespero e não ir a consultas de outros fóruns, tipo, tradicionais, sem querer dizer que não resolve, mas, se possível, começar com um profissional da área, médico mesmo, melhor. Porque às vezes é uma situação básica que lá se resolve de imediato. E lá no tio João só vai piorar. Pode piorar. Só vai ter que comer Porque dinheiro. o que acontece? Não há uma dosagem específica, às vezes, desses medicamentos ou das ervas que são dadas, que podem dar cabo não necessariamente do órgão reprodutor, mas de outros órgãos. Okay. E levar exatamente. Dona Margarida, suas palavras finais. Nossa prof querida, que muita gente ama. Nossa, Que já trouxe muita criança no mundo. ela é mais conhecida por Mami. Mami. Tá. Não, aconselho que a doutora Teresa dio, que es muy importante, ¿no es? Decirle a la juventud que no tenga miedo de preguntar, no tenga miedo de asistir a la consulta, no tenga miedo de partilhar aquello que siente con un médico, ¿tá? Un médico, ¿tá? Con su familia, cuando no es casada, con su mamá y su papá. Su mamá es su mejor amiga, su mejor consejera. Va y diga la situación que ustedes tienen para ver. También puede ir un médico a falar. Hay veces que ya tienen relaciones sexuales, no quieren que la mamá sepa. Mas va un médico. Un médico en la consulta es un cura. Todo lo que usted diga es solo para él y nada más. No va a ir fuera del contexto familiar. Exato. Y están hablando de los adolescentes, pero yo quiero que la edad también, las personas de edad adulta, ¿no es? También tienen que ir a un médico a verse sexualmente, a veces su órgano ginecológico, que también se enferma. Ainda, mismo hay mujeres que no tienen relación sexual, su esposo ya falleció, pero tienen que verse, porque pueden también tener infecciones, pueden haber problemas, puede aparecer cualquier patología que ella no se da cuenta y la tenga. Y todo lo que se coja a tiempo tiene solución. Todo tiene solución. Entonces, asistir a la consulta en cualquier momento de la edad de una mujer, a su madre, cuando ven una cosa que la niña no tiene dificultad, llévenla a un médico. Los adolescentes también tienen que ir por su propia cuenta si no quieren que nadie sepa lo que está aconteciendo, y la gente y las madres más adultas, por encima de los 40, los 50, tienen que ir a consultas. É muito importante. Pois é, você que está ali em casa, essas foram as palavras das nossas médicas do meu muito, mas muito obrigado. Os nossos interlocutores, os nossos podcastianos, os nossos amigos do outro lado, tenho certeza que amaram a nossa entrevista, o nosso podcast de hoje. Você que tem dúvida, pode deixar as suas dúvidas ali no nosso na nossa página, não é? Para podermos depois transmitir aos doutores. Doutores, quem quiser consulta com vocês, como é que faz? El hospital tem consultas prenatales todos los días. No necesariamente nombres específicos, ¿no es? No tem, pero la consulta de ginecología es todos los días. De segunda a sexta. Marca-se, não é? Marca-se contém. Depende do número de vagas que se tem. Exatamente. Sim, consulta de infertilidade, não, consulta tem que marcar tem com tempo para poder ser atendido. Sim. Mas todo mundo é atendido. É atendido. Todo mundo é atendido. Pois é. Todo tipo de consulta que quiserem. Infertilidade,
de mama, patologia da mama, Exatamente. tudo que acomete a mulher, nós estamos disponíveis, anticoncepcionais. Y voy a hacer un apelo que no tiene que ver mucho con las cuestiones que se ha dado, pero es importante. Quiero pedirle a las grávidas que vayan a la consulta prenatal, por favor, lo más temprano posible. Mientras más temprano, su bebé va a crecer saludable y al final vamos a tener un bebé lindo, saludable y una madre sin dificultades y sin problemas para un parto e para tener su bebé. Você que está grávida, ainda não foste à consulta, está esperando aqui. Vai à consulta, vai ter um bebê saudável, bonito. Você não ama teu filho. Não precisa ter medo. Enche, mas vai ser consultado. Vai para lá, que fica a dica. Eu sou Edgar Bucaça e não esqueça de nos seguir nas nossas páginas no YouTube, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Você que gostou desse tema, que gostou desse episódio de hoje, compartilhe. Faz a tua subscrição ali no nosso canal e acompanhe. Nós temos muitos temas bons para os próximos dias. Saúde íntima não é tabu, ok? Acredita, é uma responsabilidade. Informação é proteção. Se você é jovem, cuida do seu corpo hoje para garantir um futuro saudável amanhã. Esse foi mais um episódio do Aparentemente Saudável. E não te esqueças de te manter sempre aparentemente saudável. Jovem mulher, conhecer o seu corpo é o primeiro passo. Estamos juntos, até o próximo episódio. Obrigada a nós.